Bom, galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora das equações de segundo grau, conforme eu havia prometido. Uma equação de segundo grau é uma expressão desse tipo aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números que pertencem ao conjunto dos reais e o a tem que ser um número diferente de zero. A ideia para a gente começar esse estudo de equação do segundo grau é basicamente a mesma ideia para as equações do primeiro grau. A gente quer descobrir o valor da incógnita x quando a gente tem a, b e c números reais, tá? O que indica, o que determina o grau de uma equação, isso é importante vocês saberem, é o maior expoente que aparece na incógnita. No caso da equação do segundo grau, esse maior expoente é o 2. Outra coisa que é importante vocês saberem é que uma equação do primeiro grau, que é como aquelas que a gente estudava antes, do tipo ax mais b igual a zero, tem uma solução. Uma equação do segundo grau, que são essas que a gente vai começar a estudar agora, pode ser que tenha uma solução, duas soluções ou nenhuma solução. Vai de 0 a 2 soluções. Então, o que indica o máximo de solução que uma equação vai ter é o grau dela, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Logo mais, nós vamos começar a aprender uma fórmula resolvente para todo tipo de equação de segundo grau. Essa fórmula ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Só que num primeiro momento a gente vai nós estudaremos as equações incompletas. Equações incompletas são aquelas onde a gente pode ter o b igual a zero, o c igual a zero, ou ainda o b e o c igual a zero. Tá? Isso é importante vocês estarem atentos. Sempre que uma equação for incompleta, uma equação de segundo grau for incompleta, nós não vamos precisar estar utilizando a fórmula de Bhaskara para estar resolvendo. Tá bom? Nessa primeira aula, a gente vai estudar esse tipo de equação incompleta. Ax² mais c igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o nosso b é igual a zero. Aqui embaixo eu mostro o porquê que a equação tem essa carinha aqui. Ax² mais c igual a zero. Quando eu substituo o b por zero, qualquer coisa vezes zero dá zero, que é como está sendo mostrado aqui embaixo. Aqui eu tinha até colocado um símbolozinho de igual. Então, se vocês observarem, o que é que vai acontecer? Vai sobrar só o ax ao quadrado mais o c igual a zero. E aí, o que é que a gente vai estar fazendo para resolver? A técnica para a resolução com essa cara aqui é a mesma que a gente utiliza para resolver as equações do primeiro grau. A gente vai procurar deixar letra de um lado e número do outro. Tá? Aí aqui eu continuei, ó. O c estava positivo, ele muda de lado negativo. Porém, eu não sei qual é o valor do c, tá? Pode ser tanto um número positivo quanto um negativo. Daí o a que está aqui multiplicando, quando ele muda de lado dividindo também. Isso é aquela coisa simples que a gente está cansado de fazer em sala de aula.
Não vou mostrar que, na verdade, divide por A em ambos os lados, porque isso vocês já sabem. Então, está multiplicando de um lado, passa dividindo do outro. Essa é a técnica. E aí, está elevado ao quadrado, muda de lado como mais ou menos a raiz quadrada desse número aqui. Aí você pega e me pergunta, professor, por que mais ou menos? Eu mostro aqui do lado. Quando eu te falo que a raiz quadrada de um número A qualquer é igual a um outro número K qualquer, na verdade eu estou querendo te dizer o seguinte: quando eu faço K vezes K, o resultado dá o meu número A. Só que é importante a gente saber também que quando eu faço menos K vezes menos K, menos com menos também dá mais, então também dá o meu número A. Então, por que a raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, mas por que a gente pode, nesse caso aqui, pensar em mais ou menos 3? Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Da mesma forma que 3 vezes 3 também dá 9. Então aqui a gente está buscando todas as possibilidades de fazer com que isso daqui dê zero. E a gente tem duas. Uma quando x é menos 3, outra quando x é mais 3. A técnica para resolver é a seguinte: tá negativo, muda de lado, positivo. Tá elevado ao quadrado, muda de lado, mais ou menos a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 9 é 3, então fica mais ou menos 3. E aqui embaixo eu listei o conjunto solução. Ou seja, as duas possibilidades que a gente tem são x igual a menos 3 ou x igual a mais 3. Se a gente substituir esses valores aqui, um de cada vez, na nossa expressão, a gente resolve o nosso problema. Um outro exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais 4 é igual a 20. Utilizando a mesma técnica, a gente vai isolar a letra. Primeira coisa que eu falo, que eu costumo falar, é o seguinte: o 2 ele está multiplicando o x, ou seja, ele está prendendo o x junto a ele. Então, se ele está preso, ele é a última coisa com a qual eu vou mexer. Eu vou começar a mexer com quem está solto. E daí, ó, o 4 ele está positivo, ele muda de lado negativo. Então, 20 menos 4 é 16. Agora o 2 que está multiplicando vai mudar de lado dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Ou seja, agora está elevado ao quadrado, por fim, muda de lado, mais ou menos, nunca esqueça desse mais ou menos, raiz quadrada de 8. E aí a gente decompondo o 8 aqui, ó, divide por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. A gente fica com 2 ao quadrado vezes 2. Então, conforme eu ia dizendo, esse 2 que está elevado ao quadrado sai da raiz e o 2 que não está elevado ao quadrado fica. Então, solução, x é igual mais ou menos raiz. Mais ou menos 2 raízes de 2. Aí aqui embaixo eu só listei separadinho, tá? E aí eu verifico, vamos verificar que esses dois carinhas realmente são solução. Fazer com negativo primeiro, ou seja, eu vou trocar o x por esse valor. Estou trocando o x primeiro por menos 2 raiz de 2. Quando eu elevo ao quadrado, eu estou fazendo ele vezes ele mesmo. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. E aí ainda estou somando mais 4. Então, na verdade, eu fico com 2 vezes 4, que dá 8, vezes 2, que dá 16.
16 mais 4 é 20. E graças a Deus, como eu falo em sala de aula, 20 é igual a 20. Resolveu o nosso problema. Como primeira tarefa, eu verifiquei que esse aqui, ó, vou pintar, é solução. Vocês vão verificar que esse outro, que eu vou pintar agora de outra cor, pintar de rosinha, também é solução. Como que vocês vão verificar que ele é solução? Vocês vão pegar essa equação aqui, vão trocar o x por esse valor e vão verificar que no final você vai chegar que 20 é igual a 20. Tá? Então a primeira tarefa é essa. Agora eu vou dar um problema de aplicação. O quadrado da idade de Joaquim, somado com 8, resulta em 33. Sabendo que Paula é irmã de Joaquim e tem o dobro da idade dele, determine a soma da idade dos dois. Então, eu não quero saber qual é a idade do Joaquim, não quero saber qual é a idade da Paula. Na verdade, o que eu quero saber é quanto é que dá a soma da idade dos dois. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, não vai ter jeito, eu vou ter que descobrir a idade do Joaquim. Vou tentar montar esse problema. Eu falo o quadrado da idade de Joaquim. Ou seja, eu não sei qual é a idade dele. Chamei de x. O quadrado da idade dele é x ao quadrado. Somado com 8 dá 33. E aí eu vou resolver essa equação aqui. X ao quadrado mais 8 igual a 33. Eu jogo o 8 para o outro lado negativo. Eu chego que x ao quadrado é igual a 25. Tá elevado ao quadrado. Como é de praxe, muda de lado como mais ou menos raiz. Então a idade dele é mais ou menos 5 anos. Mas pera lá. Menos 5 anos? Uma pessoa com menos 5 anos não faz sentido. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de resolver problema. Lado negativo não faz sentido. Peso negativo não faz sentido. Tá? Distância negativa não vai fazer sentido, porque a gente sempre pega a distância em módulo. Então, nesse caso, o menos 5 não serve como resposta. Então a gente chega à conclusão de que Joaquim tem 5 anos. Como a Paula, que é a irmã dele, tem o dobro da idade dele, e eu já sei que ele tem 5, então a Paula tem 2 vezes 5, que é 10. Agora que eu já sei que ele tem 5 e que a Paula tem 10, então a soma da idade dos dois dá 15. Você olha para o problema, parece difícil, mas não é. O que vocês têm que ter em mente? Sempre montar um roteirinho na hora de resolver o problema, igual eu fiz aqui, ó. Joaquim tem X anos. Paula tem Y. Mas esse Y é o dobro desse X. Então multiplica por 2. Tá? Aqui um outro exemplo de equação resolvida. 2x ao quadrado menos 7 é igual a 20. Jogo o 7 para lá, ele estava negativo, ele se torna positivo. Certo? Então, 2x ao quadrado fica igual a 27. Estamos aqui, ó. Vou pintar de amarelinho. Estamos aqui. O 2 que está multiplicando muda de lado dividindo. E aí, por fim, tá elevado ao quadrado, muda de lado, mais ou menos raiz quadrada. É uma
uma receitinha de bolo, sempre a mesma coisa. De um modo geral, isso não muda, tá? Isso aqui a gente pode separar em raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. O 27 a gente consegue decompor. O 2 é número primo, já acabou por ali. Deixa eu arrumar isso aqui. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu junto 2 para tirar um grupinho de 3 da raiz. Esse aqui que está sozinho, fica. Então dá raiz quadrada de 27, 3 raiz de 3. Só que a raiz não pode ficar embaixo, lembra? Então a gente racionaliza, multiplicando embaixo e em cima pela raiz do de baixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E o 3 a gente mantém. Então, como resultado, a gente obtém mais ou menos 3 raiz de 6 dividido por 2. Na solução eu só separei uma positiva e uma negativa. Se vocês quiserem, essa não é tarefa, vocês podem verificar que isso realmente é solução, tá? Como tarefa, mais uma, lembra que eu prometi duas? Vocês vão ter essa equação para resolver. 5x ao quadrado mais 5 igual a 30. Vocês vão resolver essa e a outra tarefinha que eu já deixei e vão postar no Classroom. A gente já está finalizando. Aqui um exemplo de equação que não vai ter solução. X ao quadrado mais 4 igual a 0. O 4 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então a gente vai ficar com x ao quadrado igual a menos 4 aqui. Então o x vai ficar igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Só que o que a gente sabe? Que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, como aconteceu isso daqui, ó, a gente ficou com raiz quadrada de menos 4, não existe um x que eu possa colocar aqui que faça com que a minha resposta dê certo. Tá? Porque se a gente pensar no 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8. 8 é diferente de 0. Se a gente pensar no menos 2, vai dar menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 dá 8. Então também não tem solução. Nosso último exemplo dessa aula é esse aqui. Basicamente a mesma coisa, seguindo aquelas regrinhas que a gente já usava em equação do primeiro grau. 2x ao quadrado dividido por 3 mais 6 é igual a 16. O 6 está positivo, muda de lado negativo. Então eu fiquei com 2x ao quadrado dividido por 3 igual a 10. O 3 que está dividindo muda de lado multiplicando. Então eu fico com 2x ao quadrado igual a 10 vezes 3. Daí, o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 15. Muda para o outro lado mais ou menos a raiz. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 15. Eu sei que ficou muito corrido, mas eu espero que vocês tenham entendido esse tipo de equação incompleta. Vocês têm 2 exemplos para fazer e me enviar. E aí eu vou colocar aqui do lado 3 equaçõezinhas para vocês resolverem e deixarem no caderno. X ao quadrado menos 16 igual a 0. X ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a
29 e x ao quadrado, 4x ao quadrado, dividido por 3, mais 64, igual a zero. Então, estou deixando essas 3 equaçõezinhas para vocês resolverem e deixarem o resultado no caderno, tá? Não precisa me enviar. Espero de verdade que vocês tenham entendido e até a próxima. Um abraço, galera.